Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a grande oportunidade de estar aqui, convidado para hoje para falar um pouco de doutrina, essa abençoada doutrina. Quando a gente é convidado para estar numa casa, conhece uma casa iluminada, vamos ficar aqui realmente agradecer a Deus pelo carinho que tem conosco, a Jesus pela sua luz que ilumina sempre os nossos caminhos, nossa vida. Bezerra de Menezes cuida sempre da nossa saúde física e espiritual, e que nesse conjunto, junto com os nossos mentores, nos dá a grande oportunidade de vivenciar através do Espiritismo um pouco mais da nossa realidade como espíritos que somos eternos. Então hoje eu recebi esse convite e fiquei muito feliz. Já conheci a casa, mas vim aqui como visitante, como assistido, e hoje tendo a oportunidade de estar aqui na frente falando um pouco sobre os assuntos que são trazidos para nós através do Evangelho. Especificamente, o assunto hoje é reconcilia-te com os teus adversários enquanto está a caminho. Muita gente, mas muita gente mesmo, procuram as casas espíritas, vamos dizer assim, por curiosidade, né? Porque quando não tem nenhum contato com o Espiritismo, alguns fatores nos levam à curiosidade de saber como é que funciona, né? Esses tais de espíritos, como é que eles se comunicam, o que eles fazem, o que eles não fazem. E aqueles que têm um pouco de conhecimento, quando alguém está passando por momentos difíceis, né, então, vai lá, está com encosto. Quem é que nunca ouviu falar nisso? Encosto. E hoje eu quero trazer para nós aqui o que realmente são esses encostos que a gente traz. Porque nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas, nas nossas encarnações, a gente vem fazendo algumas coisas não tão certas, não fazer nada errado, mas coisas não tão certas, e que são os motivadores de nós trazermos conosco, por um bom período de tempo, alguns desafetos, né? Eu estava escutando aqui o rapaz falando durante o Evangelho lá sobre Moisés, né? Ele falou bastante sobre Moisés, como é que era a vida naquela época, como é que eles tratavam a mediunidade, como é que era a caminhada. E eu gostaria que nós fizéssemos aqui agora uma retrospectiva, uma volta ao passado, o nosso passado. Mas voltar assim a 3.500 anos antes. Não é muito tempo só regalar os olhos, né? A gente pensa que 3.500 anos para nós espíritos é ontem. Não é muita coisa. Por que eu estou pedindo para retornarmos a esse período? Porque justamente nesse período é o período em que nós vivíamos sobre as leis mosaicas, as leis de Moisés, que ele falou. Por aquelas vezes a gente conhece, né, as tábuas da lei que Deus deu para Moisés, que nós conhecemos os 10 mandamentos. Acho que se eu falar dos 10 mandamentos, todo mundo sabe, né? Não pode não saber decorar, mas já ouviu falar dos 10 mandamentos. Mas na verdade Moisés nos trouxe 113 leis, não foram só 10, além dos 10 mandamentos, mais 113. E essas 113 leis ainda constam em 5 livros, que foram aqueles que nortearam a humanidade. Ainda norteiam alguns povos, né? Mostram diretrizes para alguns povos, e que nós vivemos muito tempo sobre a tutela dessas leis. Eram leis duras mesmo, leis duras mesmo. Eram leis que Deus punia muito, leis que não nos davam assim um conforto. Eram leis que são leis ainda, né, que nos mostram uma mão dura na nossa condição.
Eram leis, mas eram leis que não davam um grande significado para a vida. A vida como uma existência aqui na Terra, na encarnação. A vida tinha muito pouco valor para as pessoas, onde as ambições prevaleciam, a violência prevalecia, todas as atitudes que eram contrárias àquilo que nós conhecemos hoje como moral tinham muito pouco significado. Para vocês terem uma ideia dessas 103 leis, os 5 livros que Moisés deixou, a palavra amor é citada uma única vez. Toda escrita, só uma vez é citada a palavra amor no último livro, Deuteronômio, que é uma compilação desses outros 4. 78 vezes é citado perdão, sendo que 77 vezes era Deus perdoando os homens, homem perdoando o homem, só uma citação. Ou seja, amor e perdão eram coisas que não eram tratadas nessas leis. E nós vivíamos assim. Nesse período, que era através daquilo que era normal para a época, que era aquilo que a gente precisava, e muitos de nós estávamos lá vivenciando essa situação, pelas atitudes, pelos hábitos, pelos costumes, os maus costumes, nós criamos muitos adversários, muitos inimigos, muito antagonismo, porque era o que precisava, o que tinha na época para acontecer, e nós vivenciávamos isso. Até que, quando veio o advento de Jesus, o Cristo, houve uma mudança radical em tudo isso. Naquele momento, 1400 anos depois, Jesus nos chega e diz assim: olha, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que se cumpra. No primeiro instante, a gente escutando isso, o que Jesus, se for qualquer um interpretaria? Que Jesus veio dizer que nós tínhamos que cumprir aquelas leis. Só que não. Jesus veio dizer nos trazer que nós deveríamos cumprir as leis divinas, as leis de Deus. Eu até não sei, eu esqueci de perguntar, tem um estudo do ERG aqui na casa? Tem, né? Então, pessoal, eu sempre recomendo que façam o estudo, porque no ERG são tratadas exatamente as leis divinas, 9 leis que regem toda a humanidade, desde os povos primitivos até aqueles que já estão no estado crístico, são regidos pelas mesmas leis. E o estudo dessas leis, a gente vai perceber que é o nosso dia a dia. Então vale a pena a gente tirar um tempo e estudar. Quem não está inscrito no ERG da casa, escreva e venha estudar, e vai fazer um grande diferencial na vida de todo mundo, tenho certeza do que eu vou falar. Eu dou aula lá no BCR de Menezes, no G4, que é o último nível do ERG, há 7 anos, e vejo perfeitamente as pessoas quando começam a ter uma G1, lá no 4º ano, quando começam a vivenciar as leis divinas, a mudança que tem nas suas vidas, porque tem aí um entendimento de que realmente Deus reservou para todos nós. Bom, mas Jesus vem e nos traz uma outra visão, uma outra forma de olhar as nossas relações. Ele vem nos dizer, primeiro, que é necessário que nós amemos a Deus e ao próximo, e que nós somos espíritos imperfeitos. A primeira manifestação pública de Cristo, Jesus no Sermão do Monte, a primeira coisa que ele diz é: bem-aventurados os pobres de espírito. O que são os pobres de espírito? Quem são os pobres de espírito? Somos todos nós. Que até então, seguindo a figura que Moisés nos trazia, aqueles que eram ricos, que tinham saúde, que eram poderosos, tinham cargos, estavam de bem com Deus. Os outros que eram pobres, não tinham saúde, a sua família tinha algum problema, estavam de mão com Deus. Aí Jesus veio trazer isso: bem-aventurados os pobres de espírito, ou espíritos pobres. Somos todos nós que erramos, que falhamos, que temos defeitos,
né? Isso foi como se fosse uma bomba naquele momento, que mudou exatamente a maneira de ver das pessoas enxergarem as pessoas, igualando a todos nós quando estamos encarnados, não importava a situação que a gente estivesse. E Jesus, né, quando proferiu isso, ele já começou a ser modificado a visão em cima dessa figura. Há um tempo atrás, pouco tempo, não falo não sei exatamente quantos anos, uma entrevista coletiva na Índia, um repórter perguntou, até um repórter, eu sempre digo uma coisa muito desagradável, não era o momento dele fazer aquela pergunta para Gandhi, mas ele pediu para fazer a pergunta e concederam a ele o tempo. E ele perguntou para Gandhi, lá na Índia, onde o hinduísmo não sei por que, um percentual altíssimo, 90% do povo, talvez, como que o povo da Índia poderia ser mais cristão? Eles não seguem o cristianismo. Mas Gandhi, na sua sabedoria, na sua elegância, respondeu de uma forma muito bem organizada, muito bem pensada. Eles basta que os que eles seguem, são cristãos, sejam mais Cristo, sejam mais Jesus. Ou seja, que a gente repita aquilo que nós propagamos. Tenho certeza que todos vocês já escutaram aqui na casa, palestras, ou nas leituras, a gente ouviu falar que Jesus é nosso modelo e né? Jesus é o modelo e repetimos isso seguidamente, né? Mas como é difícil a gente perceber essa situação do Jesus modelo nas nossas vidas. E não é muito difícil a gente perceber isso. Até 325, o ano 325, depois de todo o episódio da crucificação de Jesus, do Cristo, a ressurreição, várias seitas se formaram, vários grupos se formaram, cada um querendo se adonar da verdade de Cristo, das palavras, sendo representante de Jesus, várias. E em vez de eles se juntarem, discutirem o que seria realmente a verdade a ser propagada, estavam brigando, começaram a brigar em nome de Cristo. Em 325, Constantino, imperador romano, influenciado pela sua mãe Helena, resolveu fazer uma coisa: vou reunir esse pessoal para que estava influenciando o Império Romano. Eles não vão reunir esse pessoal, nós vamos fazer uma única coisa, vamos juntar isso aí. Então a primeira coisa que fizeram, levou 325 anos para Jesus ser reconhecido como Cristo prometido, Messias. Até então havia muitas dúvidas. E ali foi formada a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica do Oriente. Ou seja, já na criação houve uma divisão. Mas as duas muito poderosas, mas muito poderosas mesmo. Até hoje a Igreja Católica tem um poder sobre, não tanto quanto outros, mas muito grande ainda, tem muita influência, né? Bom, nós que durante aquele período de 325 anos que começamos a acreditar em Jesus, em Cristo, fomos muito perseguidos, ou fomos perseguidores, ou perseguidos ou perseguidores. Nem todo mundo aqui foi perseguido, nós muitos fomos perseguidores. E nessa perseguição ocorreram crucificações, colocados em fogueiras, colocados nas arenas para serem trucidados pelos animais, pelas feras. E também nessa briga, para saber quem era realmente o representante de Jesus na terra, de Cristo na terra, muitas brigas. Criamos novamente muitos antagonismos, muitos adversários, muitos inimigos. Com essa mudança em 325, onde o cristianismo deu um pulo muito grande, muito significativo, e se expandiu bastante,
principalmente na Europa, tomou um vulto bem acentuado. O que começou a acontecer? Aqueles que foram perseguidos começaram a perseguir. Em nome de quem? Em nome de Jesus de Deus. A tal ponto que lá em 1100 e poucos, foram formados as cruzadas pelo Papa e pintamos nas nossas roupas a cruz de Jesus. As nossas espadas, no seu cabo, tinham uma cruz. Nós matávamos, nós trucidávamos, nós cometemos crimes horríveis em nome de Cristo, em nome de Jesus. E foram muitos. Queimamos muita gente na fogueira também, como fizeram conosco. Muitas pessoas. Ou seja, durante esse período também cometemos muitas injustiças, formamos também uma falange de adversários, de inimigos. E aí a gente diz assim, que Cristo é o nosso modelo e nosso guia. E até hoje nós continuamos vivendo, né, pessoal, aquelas leis mosaicas, onde a vingança, o ódio, a intolerância, o ciúme, as mágoas fazem parte das nossas vidas. Há poucos dias atrás, poucos meses atrás, talvez 3 meses atrás, passamos pelo Natal, né? O que aconteceu? O que tem acontecido no Natal há bastante tempo? Se vocês prestarem atenção, a gente vai perceber de que o que é o Natal? Seria a comemoração do aniversário de Jesus, né? Nascimento, aquilo que nós tomamos como referência, o nascimento de Cristo. Nós comemorarmos o nascimento daquele que veio nos trazer uma luz, nos trazer uma palavra edificante. Só que a figura principal do Natal para aqueles nós cristãos não é Jesus, Papai Noel. Não é verdade. A preocupação é o que nós vamos dar de presente para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos maridos, para as nossas esposas. E talvez até no dia na ceia, até a gente faça lá um presente, mas que na hora da comemoração aquilo fica esquecido no canto. Aquela manjedoura com uma figurinha de Jesus desse tamanho, cada vez está diminuindo mais. Antes era grande, agora está pequenininho. Jesus faz segundo plano no dia do aniversário dele. Estamos chegando na Páscoa. Acho que ia voltar. Mês da Páscoa, você tem certeza desse ponto, né? O que é a Páscoa, pessoal? A Páscoa, segundo a tradição hebraica, foi no momento em que eles foram libertados do Egito, né? E comemoraram depois a mudança que mudou para nós aqui. O outono entrou ontem. No hemisfério norte entrou a primavera. Então é o recomeço da vida, a oportunidade de recomeçar a vida para eles, porque daí não tem mais o frio, as lavouras começam a ser abundantes, e Jesus pegou essa mesma época da Páscoa hebraica, judia, para nos fazer todo aquele episódio que nós conhecemos, do julgamento, da condenação e da execução. Não foi por acaso que foi no mesmo momento, foi de propósito. Por quê? Porque estava todo mundo voltado para aquele momento, lá em Jerusalém, na Judéia. E Jesus queria que isso realmente repercutisse, não ficasse isolado. E assim aconteceu. Acontece até hoje, né? Só que a gente tem visto aí, escutado na televisão, rádio, nas propagandas, qual a maior preocupação que todos nós temos agora? Vou falar nós, não vou dizer os outros. Ela está rindo, o preço do chocolate. Ela não é. Todo mundo preocupado com o preço do chocolate. E está caro mesmo. Quando na verdade nós deveríamos ter a preocupação de passarmos a mensagem, que é uma mensagem fantástica. Foi aí que Jesus tentou nos ensinar, não conseguiu ainda, porque nós somos difíceis de entender.
o verdadeiro significado da palavra perdão. Primeira coisa, quando ele diz Naná, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem eram eles? Todos nós. Todos nós. Fomos nós que julgamos e condenamos. A gente só deu para as autoridades um motivo para executar. Mas quando ele ressuscita e volta aos seus apóstolos, aos outros 11, né? Porque Judas tinha se suicidado, e ele não condenou Judas, muito antes, pelo contrário. Judas pediu que a sua mãe Maria fosse resgatar. Jesus pediu que a sua mãe Maria fosse resgatar Judas lá nos umbrais, porque ele o perdoou. Ele sabia, já tinha conhecimento do que Judas faria. E Maria foi lá e buscou Judas e trouxe ele para junto com Cristo. Mas quando ele ressuscitou e reencontrou os apóstolos, em nenhum momento ele fez queixa. Ele podia ter perguntado, né? Primeira coisa, aonde que vocês estavam? Porque ele olhava da cruz, ele só via lá embaixo João, Madalena e a mãe dele. Onde estavam aqueles amigos que disseram que morreriam por ele? Ninguém estava ali. Pedro, bem ao contrário, Pedro negou 3 vezes. Os outros desapareceram. Ninguém foi lutar por Jesus, mas ele não os condenou. Pelo contrário, ele até, de uma forma muito carinhosa, ele disse que estaria dando missões para eles, para que eles continuassem a pregar aquilo que eles tinham aprendido, e que ele estaria colocando cordeiros no meio de lobos. Os lobos somos nós. Assim como ele não reclamou, né? Vocês viram o que fizeram comigo? Qual é o motivo que eu teria para ser espancado, para ser perfurado, para ser crucificado? As pessoas estavam pregando amor e carinho, mas foi condenado. Em um momento ele se queixou, ou seja, até aqueles que o sacrificaram, ele perdoou. E a gente, né, pessoal, às vezes por qualquer picuinha, só dizendo assim, a gente mantém inimizades por dias, por meses, por anos, por décadas, por vida, sem motivação nenhuma. Então, quando a gente fala em reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estamos a caminho, nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho. E lá no Evangelho, capítulo 10, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala quando a gente não perdoa, que o perdão para aqueles nossos adversários, os nossos inimigos, até uma questão de inteligência. Eu tenho certeza, se nós formos perguntar para o pessoal que faz os trabalhos mediúnicos aqui da casa, muitas situações que são trazidas para cá são questões de obsessão. Aquela nuvem negra, aquele encosto que eu falei lá no início, e são o quê? São espíritos, irmãos nossos, que em alguns desses episódios das nossas caminhadas, talvez lá da idade de Moisés, erraram conosco, ou que nós erramos com eles, e continuamos em atrito, continuamos em desacordo, continuamos a não ter uma afinidade, continuamos a manter uma vibração negativa, e que realmente, quando nós estamos encarnados e eles desencarnados, eles estão nos obsediando, talvez por contrário, sejamos nós os obsessores. Quando nós estamos encarnados e eles encarnados, talvez também possamos estarmos obsediando um ao outro, porque não é só desencarnado que obsedia o encarnado, nós podemos estar encarnados, ou ao contrário, nós estando encarnados, estarmos obsediando alguém desencarnado. Essa via, ela tem todas as mãos, daqui para lá, de lá para cá, e daqui para cá, e lá também. Então esse cuidado é uma questão até de inteligência, de nós tratarmos logo de nos afinizarmos, nos reunirmos. Não precisa estar abraçado, beijando, dizendo eu te amo.
mas o sentimento maior, melhor é o de perdoar, esquecer, porque quando nós perdoamos, na verdade, o que a gente faz? Nós nos libertamos. Perdão liberta. Quando a gente não perdoa, se eu for perguntar agora para alguém, vou te apontar para ti, não, se perguntar, pega aí, fulano, assim, nem me fala, só de falar já me deu uma gastura aqui, já deu até dor de cabeça. O que acontece? A pessoa às vezes nem está sabendo, mas ele está ligado. Mas no momento em que nós perdoamos, assim, como é que é aquele cara? Eu acho que ele está bem até, melhorou de vida, está bem empregado, está bem de saúde, tomara que o melhor aconteça para ele. Nós nos libertamos. Então, essa é uma questão até de inteligência, de nós fazermos isso o quanto antes. Porque, como diz ali no Evangelho, enquanto nós não nos afinizarmos, enquanto nós não apararmos as arestas com os nossos irmãos afetos, não adianta a gente rezar para Deus, pedindo perdão, fazendo as nossas oferendas. E ali diz, né, que enquanto, até o último vintém, nós teremos que retornar e convivermos com esses irmãos. Agora o ponto mais, vamos dizer assim, mais sensível de todo esse papo. Aonde estão esses nossos irmãos, os afetos, esses nossos inimigos que nós precisamos nos reconciliar? Alguém tem ideia? Então, estão bem perto de nós, estão nas nossas famílias, bem juntinho de nós, são colegas de trabalho, estão no nosso círculo de amizade, bem pertinho de nós, que não seria certo. Nós temos um adversário, ele está morando no Japão, mas eles estão aqui bem pertinho de nós. E quantas vezes a gente escuta, né? Mães dizer, ou pais, irmãos, não sei o que acontece, eu não consigo falar com esse meu filho. Ou irmãos dizendo, eles desde pequeno eles brigam, são gêmeos, e univitelinos idênticos, mas são completamente diferentes, e brigam que nem gato e cachorro. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente escuta isso? Por que isso acontece? Porque realmente precisamos conviver com os nossos desafetos, com os nossos adversários, para nós termos essa grande oportunidade, isso é uma bênção, de nos reconciliarmos. E também no Evangelho, ali tem uma parte que diz, né, que Deus, o maior sacrifício, o melhor sacrifício que Deus pede a nós, é que a gente se reconcilie, reconciliemos com os nossos adversários. Qual é o pai que gosta de ver os filhos em desacordo, em conflito? E com Deus é a mesma coisa. Então, para ele, o momento em que nós, humanidade, aqueles que estamos habitando a Terra, estivermos unidos e reunidos numa harmonia, numa paz, aí nós teremos a certeza de que esse planeta está passando dessa fase de provas de ações para um planeta de regeneração. Isso depende exclusivamente de nós. Enquanto continuarmos a vivenciar as leis de Moisés, onde o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja, as mágoas, os ressentimentos fizerem parte, estiverem ocupando os nossos corações, a nossa mente, nós não vamos conseguir fazer com que esse planeta mude o padrão vibratório. Nós é que somos responsáveis por isso, pessoal. Nós precisamos, o quanto antes, agir, nos modificarmos, pensarmos, realmente imitarmos Jesus, fazer aquilo que Gandhi disse, sermos mais Cristo, sermos mais Jesus. Aí nós estaremos fazendo jus a esse grande legado que foi nos trazido há 2026 anos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí nós vamos realmente praticar aquilo que foi dito. Enquanto nós não fizermos isso, nós estamos muito longe de merecermos as bênçãos e as graças e a bondade do nosso Pai. Tá, pessoal? Então, nosso tempo encerrou. Agradecer mais uma vez a vocês e convidar para fechar os nossos olhos, sentarmos confortavelmente, cruzando as pernas, os braços, soltando bem os ombros, dizendo: Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, nesse momento te agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos
para falarmos em Teu nome, mesmo que não com a Tua delicadeza, com a Tua sabedoria, mas tentando seguir os Teus ensinamentos, os Teus desígnios, a fim de que todos nós possamos um dia sermos merecedores de estarmos perto de Ti. Sabemos que temos uma caminhada, uma jornada longa ainda a ser percorrida, mas que com Teu amor, com Teu carinho, com a Tua bondade, principalmente com a Tua compreensão, iremos conseguir, trilhando cada vez com mais afinco, com mais determinação, com mais vontade, e principalmente contando com essa luz que ilumina não os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos do coração, conseguir chegar aos objetivos pelos quais Tu nos deste a oportunidade das encarnações. Por isso dizemos nesse momento, muito obrigado, Senhor, por todo o Teu amor. E a Ti, Jesus, obrigado pela tua graça. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.